que o sábado realmente é um mandamento bíblico e hoje estaremos estudando sobre a mudança do sábado para o domingo, certo? Nós vamos fazer uma oração nesse momento para que Deus nos ilumine ao estudarmos a sua palavra. Nós nunca devemos estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. Vamos orar então. Querido Deus, eterno Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, pelas suas bênçãos, pelo cuidado e pela proteção que o Senhor dispensa a cada um de nós. Também te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que nos alimenta, que nos instrui, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te agradecemos pelas bênçãos, pedimos que o Senhor esteja conosco mais uma vez nesse estudo, que o Santo e Bom Espírito nos guie, nos dê as palavras certas para serem faladas e que haja enlevo espiritual, haja engrandecimento espiritual da nossa parte. Que seja para a honra e glória de seu nome. Amém, Senhor. Amém, doutor. Pois bem, vimos que o sábado realmente é um mandamento bíblico no estudo passado. Está na Bíblia, né? E hoje nós vamos ver por que se o sábado é bíblico, por que a maioria das pessoas nas igrejas, né, os cristãos, por que eles guardam um dia diferente do sábado, guardam um domingo? Por que isso, né? Quem autorizou essa mudança? Como é que foi isso? Existe apoio das escrituras para essa mudança, né? Então, nesse estudo que nós vamos fazer hoje, essas questões serão devidamente esclarecidas, né? Então, pegue aí o seu estudo, pegue a sua Bíblia e nós vamos começar. Peço que o Ricardo coloque o primeiro slide para nós iniciarmos. O Ricardo vai colocar o primeiro slide para nós aí, né? Para nós iniciarmos o estudo. O PowerPoint. Estudo de número 17, do sábado para o domingo. O Ricardo está colocando aí. Então, esse é o nosso estudo, do sábado para o domingo. Pode avançar, Ricardo, por favor? Lá embaixo, qualquer coisa me chama, tá? Avança mais uma tela, por favor. Para nessa pergunta, para na primeira pergunta. Irmãos, qual é a razão de nós estarmos estudando? Primeiramente, nós queremos crescer, nós queremos obter conhecimento. Mas nós não podemos ficar só no conhecimento teórico. Nós precisamos ir para a prática. Nós queremos, através dos estudos, ser pessoas melhores, né? Ser pessoas melhores. Mas nós não poderemos ser pessoas melhores sozinhos, se não tivermos quem nos instrua e, principalmente, se não tivermos Deus ao nosso lado. Deus, Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Se quisermos ser pessoas melhores, nós precisamos deste conhecimento da palavra e também precisamos ir para a prática. Pode avançar, Ricardo, por favor. Qual a razão do estudo que estamos fazendo? Um outro motivo pelo qual nós devemos estar bem atentos ao que dizem as Escrituras é porque o livro do Apocalipse nos mostra que após a expulsão de Satanás do céu, a terra se tornou palco de um conflito entre o bem e o mal. Sabemos disso, né, através de estudos anteriores. Pode passar, Ricardo. Precisamos, então, nos perguntar. Qual é a pergunta que temos que fazer? De que lado eu estou neste conflito entre o bem e o mal? De que lado eu estou? O que vai definir o lado que eu estou nesse grande conflito? A minha posição. Pode passar. As nossas escolhas, elas definirão de que lado nós estamos no conflito entre Deus e Satanás. As nossas escolhas dizem muito. Vão definir de que lado nós estamos no grande conflito entre o bem e o mal. Ou nós aceitamos a palavra de Deus, ou nós aceitamos o que o inimigo nos propõe. Cabe a nós o quê? A escolha, a decisão. E o nosso coração, a nossa mente, é o palco desse grande conflito entre o bem e o mal. A quem vamos adorar?
a Deus e o que está escrito na sua palavra, ou ao inimigo e as sugestões que ele nos apresenta. Então, essa é a questão. Por que estamos estudando? A questão do sábado, a mudança do sábado para domingo, é porque a nossa decisão é que vai definir de que lado que nós estamos, que fique bem claro isso. Pode passar, Ricardo, por favor. Antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, eu queria falar para vocês sobre esse estudioso, né? Dr. Samuele Bacchiocchi. Ele é italiano. Pode passar. Ele escreveu um livro justamente sobre a mudança do sábado para o domingo. Ele escreveu um livro, ele defendeu uma tese da mudança do sábado para o domingo. Esse livro, ele escreveu, está aqui do lado, a capa dele é a capa francesa desse livro, do sábado para o domingo. Ele é adventista, Samuele Bacchiocchi. Pode passar, Ricardo, por favor. Olha só que interessante. Esse camarada, como ele é inteligente. Ele nasceu em 1938, já morreu em 2008. Descansa no Senhor, né? Ele foi o primeiro não católico a se formar na Universidade Pontifícia Gregoriana, em Roma, tendo recebido uma medalha de ouro do Papa Paulo VI por conquistar a distinção acadêmica por sua tese, do sábado para o domingo, uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. Ou seja, ele é não católico, né? Ele foi na universidade católica defender a tese dele, a mudança do sábado para o domingo. Ele ganhou uma medalha de ouro por causa da tese dele, né? Ele fez essa investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. Pode passar. Então, ele era adventista do sétimo dia. Ele mostrou, através da tese dele, de estudo, de que não há nenhuma ordem escriturística para mudar ou eliminar a guarda do sábado, e apontou o papel preponderante da Igreja Católica na efetivação dessa mudança. O professor indicou ainda o antijudaísmo e a adoração pagã ao sol como fatores de abandono do sábado e influência na adoção do domingo. Ou seja, foi na Universidade Católica, defendeu a tese de mudança do sábado para o domingo, ganhou a medalha de ouro do Papa Paulo VI, né? E ele falou que a Igreja Católica teve um papel preponderante na mudança do sábado para o domingo. E falou também que o antijudaísmo, ou seja, aquela vontade das pessoas de se afastarem, né, do judaísmo, no princípio da Igreja, e também a adoração pagã ao sol, foram fatores de abandono do sábado. Influenciaram na adoção do domingo. Isso é só um extra para vocês verem que a coisa é bem séria mesmo, né? Pode passar, Ricardo, por favor. Bem interessante. Então, na Bíblia não existe a palavra domingo. A palavra domingo não existe na Bíblia. Porém, nós temos 8 citações na Bíblia que falam primeiro dia da semana. Domingo não existe na Bíblia. A palavra domingo não existe. Mas temos aqui 8 citações na Bíblia que falam sobre o primeiro dia da semana. Vocês, com certeza, já leram esses textos em casa, já conferiram. E o que nós podemos concluir após a leitura desses textos? Aqui na tela parece que tem 7, mas são 8, porque Marcos são 2 textos em Marcos. Mateus tem um texto ali, Marcos são 2 na primeira pergunta. Tá? Lendo esses vários textos na Bíblia, o que nós podemos concluir, então? Que nesses 8 textos, se referindo ao primeiro dia, nenhum deles fala sobre adoração na Bíblia, né? Então, qual seria a resposta certa aqui? Todos esses textos são narrativas históricas da Igreja Cristã, e não há neles ordem alguma que autorize a mudança do sábado para o domingo. 8 citações do primeiro dia da semana, mas são citações comuns, e nenhum deles há nenhuma ordem para se alterar do sábado para o domingo. Não existe essa ordem. São citações
comuns, situações simples, né? Então, nenhum se refere ao domingo como dia de adoração. Pode passar, Ricardo, por favor. Na verdade, quando as pessoas falam que o domingo é símbolo da ressurreição de Cristo, não é. Segundo a Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo. É o batismo. Nós podemos ver aqui Romanos 6, de 3 a 8, e diz que quando nós somos batizados em Cristo, nós somos batizados na sua morte, né? Nós somos sepultados na água, no batismo, e nós ressurgimos ali como nova criatura. Então, o batismo, sim, que é o símbolo da ressurreição de Cristo, não o domingo. Esse é o que a Bíblia ensina, Romanos 6, de 3 a 8. Somos sepultados nas águas, no batismo, e ressurgimos como nova criatura. Certo? Então, o batismo é que é o verdadeiro símbolo da ressurreição, e não o dia de domingo. Pode passar, Ricardo, por favor. Bom, nós estamos falando aqui da mudança, né? Do dia de sábado para o domingo. Então, como é que começou essa mudança? Isso aí já estava predito nas Escrituras, estava profetizado, né? Aqui nessa questão é para nós marcarmos a alternativa falsa. Só tem uma alternativa que é falsa. Nós precisamos marcar essa alternativa. Segundo o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, Daniel 8, 12. Nós vamos marcar a alternativa falsa, em seguida nós vamos ver os textos da Bíblia que dão base para essa nossa conclusão. Vamos lá, Ricardo. Qual é a alternativa falsa aqui, de todas essas? Olha aí. A igreja cristã jamais se afastaria da pura fé. Essa alternativa é falsa, porque como nós vamos ver no texto que se segue, a igreja se afastou sim. Isso aí já estava previsto, estava predito, profetizado, né? Então, nós podemos dizer que a verdade pura do evangelho seria lançada por terra. Sim, a verdade foi lançada por terra. O homem do pecado se levantaria contra a lei de Deus? Também. Esse homem do pecado que a Bíblia fala se levantou contra a lei de Deus. Verdade, está certo. O homem da iniquidade se levantaria como se fosse o próprio Deus? Sim, também. A última opção. O homem do pecado mudaria os tempos e a lei? Mudaria, não só mudaria, como mudou. Tanto é que hoje a maioria das igrejas observam o domingo. Qual é a base bíblica, então? Os textos bíblicos que nós temos para essa questão. Olha o que diz Tessalonicenses. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Então, se houve abandono da fé, a igreja primitiva se afastou da verdade, né? Até que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Blasfêmia, né? É atrevido. Ele se levanta contra Deus, né? E ainda se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não sei se vocês conhecem alguma figura humana que aqui na Terra se comporta como se fosse um Deus, né? Não sei se vocês conhecem, talvez se lembrem de uma figura humana que se assenta num trono, se achando Deus na Terra. Bom, Daniel 8:12 também estava predito que a verdade cairia por terra. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Ou seja, estava previsto que alguém derrubaria a verdade e prosperaria nessa mentira. E prosperou até o dia de hoje. Pode passar, Ricardo. Então, falando sobre mudança do sábado para o domingo,
de acordo com o Deuteronômio, esses textos que estão na Bíblia, né, estão na lição, Deuteronômio 4:19, Deuteronômio 17, 2 e 3, existia uma prática já muito antiga no mundo. E essa prática era observada pelos pagãos, né, fora do povo de Deus. Que prática era essa? Qual era a prática que era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Qual era a prática? Qual é a resposta? Olha só, a adoração aos astros, né? Então, nos tempos de Moisés, os pagãos adoravam o sol, adoravam a lua, as estrelas, astros colocados no firmamento do céu para fazerem separação entre dia e noite, não para serem adorados, né? Para demarcarem os sinais para as estações do ano, para dias e para os anos. Alumiar a terra, né? Também. Então, as pessoas passaram a adorar quem? A criatura, a criação, no lugar do Criador. E Romanos 1:25 diz isso, que as pessoas passaram a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. E o que a Bíblia fala sobre isso, sobre a adoração dos astros? Pode passar. Olha o que a Bíblia fala. Existem aqui advertências para o povo de Deus para não imitar os povos pagãos. Deus passou assim para Moisés: guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles, coisa que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Outra advertência, Deuteronômio 17. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que não ordenei. O que acontece é que desde os tempos antigos, essas pessoas já sentiam atração pelo sol, pela lua, pelas estrelas, né? E por que nós estamos falando isso? Porque ao longo das épocas, das eras, essa adoração ao sol chegou aos nossos dias. O primeiro dia da semana ele sempre foi consagrado ao Deus Sol, ao domingo, né? Ao Deus Sol. Você pode ver pela própria palavra. Domingo em inglês é Sunday, dia do sol. Você pode ver em várias línguas, o alemão, o inglês, né? Que domingo, em outras línguas, quer dizer dia do sol, né? Dia do sol. Pois bem, próxima questão, número 4. Se os pagãos adoravam os sols, se os pagãos adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas, e com relação ao povo de Deus, que dia que eles adoravam? Sábado. Vamos ver os textos bíblicos que dão base para isso. Êxodo 16, 22 a 23. Aqui fala da experiência do maná. O maná, ele caía todos os dias da semana. Quando era na sexta-feira, Deus mandava maná em dobro, para que não colhessem no sábado, certo? Porque o sábado não deveria haver esse tipo de trabalho. Então Deus mandava o maná todos os dias da semana. Quando fosse na sexta-feira, o maná era mandado em dobro, para que eles não colhessem no sábado, para que pudessem guardar o sábado como dia sagrado. O que acontecia se durante o dia da semana eles colhessem maná em dobro? Se, digamos assim, na terça-feira, quarta-feira, eles colhiam maná em dobro, o que acontecia? Ele apodrecia, ele dava bicho. Só na sexta-feira podia colher em dobro, que é para que eles não transgredissem o sábado, colhendo o maná. Certo? Isso está escrito em Êxodo 16, 22 a 23.
para que eles pudessem guardar o sábado. Atos 15, 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, desde as gerações antigas, até mesmo na época em que foi escrito o livro de Atos, né, como diz aí, os cristãos judeus, eles manteriam tudo aquilo que haviam recebido do judaísmo e não se separariam das sinagogas. No livro de Atos, faz menção aqui a todos os sábados, dizendo também que os cristãos judeus, eles manteriam tudo aquilo que haviam recebido. Todos os sábados era lida ali a lei de Moisés para eles. No tocante também à questão do sábado. Né? Pode passar, Ricardo, por favor. Pergunta de número 5. Pergunta de número 5. Com base em Lucas 4,16, Atos 17,2, que exemplo nos deixou Jesus e seus discípulos? Nós vimos o sábado na questão do Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento, como é que era? Qual foi o exemplo que ele nos deixou? Tanto Jesus quanto seus discípulos. Também a observância do sábado. Qual é o texto bíblico que nós temos para essa questão? Temos de base para essa questão. Qual é o texto? Olha só, Lucas 4,16 diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aqui está falando de Jesus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. No livro de Atos, diz que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. E por 3 sábados arrazoou, ou seja, ensinou, discutiu com eles acerca das Escrituras. Era costume, tanto de Jesus quanto dos apóstolos, observarem o sábado, né? E o testemunho de Jesus é preciso. Ele e seus apóstolos, homens e mulheres, observavam o dia de sábado. Eles iam à igreja, estudavam a Bíblia, ensinavam outras pessoas acerca do reino de Deus. E nós devemos fazer o quê? Imitar esse exemplo. Imitar o exemplo deles. Próxima pergunta. Pergunta de número 6. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Como que Jesus vê essas práticas que não têm fundamento bíblico? Aqui é onde eu vejo assim, algo muito importante para nós. Muito importante levarmos em consideração. Porque são palavras de Jesus. Quando Jesus vê as pessoas fazendo algo que não está na Bíblia, não tem base bíblica, mas fazem porque aprenderam assim, ou por questão de tradição, né, por questão de família, fazem sem refletir, sem saber se realmente é a vontade de Deus, aí nós precisamos ter mais cuidado com essa questão. Né? Como Jesus via essas práticas que não eram bíblicas? Por exemplo, a questão do domingo não é uma prática bíblica. Na Bíblia não ensina que nós devemos cultuar a Deus no domingo. Deus estipulou um dia certo. Não é qualquer dia, não é o dia que eu escolho, não é o dia que me ensinaram, talvez, mas é o que está escrito na Bíblia. Como Jesus considera essas práticas? Vã adoração, negação do mandamento de Deus, isso é pesado. Hein? Invalidação da Bíblia, prática de tradições humanas, ou todas as alternativas estão corretas? Eu vou arriscar nessa última aí. Eu acho que todas as alternativas estão corretas. Ó, acertei. E o texto bíblico? O que Jesus falou sobre isso? Sobre essas práticas que não estão na Bíblia, né? Jesus falou assim, ó, para as pessoas da época dele: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Olha que coisa séria para nós levarmos em conta. Jesus falando assim: esse povo está me honrando, mas é só com os lábios, porque o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Olha, a pessoa pensa que está agradando a Deus, mas está adorando em vão. Por quê? Porque a sua adoração
é baseada em doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciam o mandamento de Deus, guardam a tradição dos homens. Sábado, ele é mandamento de Deus. Domingo é uma tradição dos homens, algo que foi inventado, né? Algo que foi criado. Marcos 7,13 diz: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus falou que nós invalidamos a palavra de Deus quando não guardamos o mandamento e quando damos ouvidos a homens. Isso é muito sério, muito sério. Nós precisamos ter mais cuidado se nós quisermos agradar a Deus, fazer a vontade dele. Pode passar, Ricardo. Pergunta de número 7. Quem instituiu a observância do sábado? Quando isso ocorreu? Será que foi Moisés que instituiu a questão do sábado? Muitas pessoas falam, né? Essa questão de sábado é lei de Moisés. Isso só vale para o povo de Israel. Será que foi Abraão, em Canaã? Ou será que foram os adventistas do sétimo dia que instituíram a questão do sábado? Será que foi Deus na criação? Não sei. Será que foi Deus? Ou nenhuma das respostas anteriores? Ricardo, estou na dúvida. Qual a resposta certa, Ricardo? Quem instituiu o sábado? Deus, é claro. Claro que foi Deus que instituiu. Nós temos 2 textos aqui que falam sobre isso. Gênesis 2, de 1 a 3, e Êxodo 20, de 8 a 11. Vamos ver? Olha o texto de Gênesis, como é significativo. Lembrando que nessa época do início da criação, não existia povo judeu. No início da criação, não existia povo judeu. O povo judeu só começou a partir de Abraão, quando foi feita circuncisão, né? Então, Gênesis 2, de 1 a 3 diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós temos o sábado, o dia de sábado, como sendo um marco da criação. O sábado é um memorial da criação. Vocês já ouviram isso? É um memorial, é um marco, é um memorial mesmo da criação. É um marco estabelecido por Deus, de que Ele é o Criador. Sempre que nós entramos no sábado, nós nos lembramos de que Deus é o Criador. E se o sábado tivesse sido guardado durante todas as épocas, as pessoas não esqueceriam de quem é o Criador. Não haveria nenhum ateu no nosso mundo. Não haveria nenhum idólatra, porque todos lembrariam, semana após semana, que Deus é o Criador. Certo? Olha a importância desse lembrete. O sábado é um lembrete de que Deus é o Criador. O mandamento do sábado está em Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sábado é de Deus. Foi Ele que fez. Aqui diz para a gente não fazer nenhum trabalho. Então, Deus abençoou esse dia. Ele santificou de toda a obra que tinha feito, né? Mesmo antes de existir o povo judeu, Deus já havia dado o sábado ao homem, ou seja, à humanidade, ao gênero humano. Pergunta número 8. Essa questão número 8, ela é mais assim específica sobre a mudança do sábado para o domingo. Até aqui, nós vimos que não existe base bíblica para a mudança do sábado para o domingo. Não existe essa base. Nenhum texto, não existe. Nem Jesus, nem os apóstolos. Nada na Bíblia está escrito que o sábado deve ser esquecido ou deva ser mudado. Porém,
No ano 321 da nossa era, havia o Constantino, imperador romano, que ele mudou a adoração do sábado para o domingo. Aqui foi a primeira mudança por lei, Constantino. Ele proibiu as pessoas de trabalharem no venerável dia do sol, que é o domingo, né? Sunday. Ele proibiu as pessoas de trabalharem no dia de domingo, justamente porque ele considerava como sendo um dia sagrado. Era o dia venerável do sol, né? Só quem poderia trabalhar eram os agricultores no dia de domingo. As únicas pessoas que podiam trabalhar, única exceção, porque eles acreditavam que o sol invicto, né? Esse Deus Sol, ele ia abençoar também a cultura, a lavoura, certo? Então, Constantino, no ano de 321 depois de Cristo, da nossa era, no ano 321, século 3, né? Ele mudou, através de lei, o dia de adoração do sábado para o domingo. O que diz mais aqui? O próprio catecismo romano reconhece a atuação da Igreja Católica nesse processo, ao declarar: a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Bíblia Fácil, página 44. Com base no texto histórico acima, quem decretou o domingo como dia de descanso? Ano 321 da nossa era. Quem foi? Quem, Ricardo? Constantino. Guardem esse nome. O imperador Constantino, que era pagão, adorador do Deus Sol, ele lançou um decreto dizendo que as pessoas deveriam guardar o dia de domingo, ou seja, não trabalhar no dia de domingo. Certo? Em lugar do sábado bíblico, né? Próxima questão, Ricardo. Questão de número 9. Então, agora nós estamos diante de um dilema. Nós temos a palavra de Deus e temos aquilo que o homem diz. A quem vamos obedecer, né? A quem vamos obedecer? Deus diz uma coisa na sua palavra. O homem diz outra coisa. A quem vamos obedecer, Ricardo? A tradição de homens? Vamos obedecer a Deus, aos costumes da cultura da comunidade, às tradições da igreja? Ou não devemos obedecer a ninguém? Qual é a resposta aí, Ricardo? Devemos obedecer a Deus, né? A nossa obediência, a nossa fidelidade deve ser dedicada a Deus. Ele revelou a sua vontade na Bíblia. Quando tivermos que enfrentar conflitos por causa dos princípios de sua palavra, quando a gente tiver que enfrentar conflitos em relação ao que está escrito na Bíblia, devemos sempre optar pela obediência e confiar nos propósitos divinos. Você se lembra dos 3 amigos de Daniel? Aqueles que foram mandados para a fornalha, né? Eles se recusaram a adorar uma imagem de ouro, levantada pelo rei da Babilônia. Mesmo correndo o risco de perderem a vida, né? Eles preferiram obedecer a Deus. Eles estavam decididos a obedecer a Deus a qualquer custo. Por vezes nós somos confrontados assim, né? Obedecer a Deus ou obedecer ao homem. Vamos ver o texto bíblico que diz Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tito também fala: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Eu tive a curiosidade de procurar o que seriam essas fábulas judaicas, né? Aqui no comentário bíblico diz o seguinte, que era uma prática judaica interpretar o Antigo Testamento de forma alegórica, né? E isso obscurecia a verdade e gerava especulações, gerava também conflitos, essas fábulas, né? O que eram essas fábulas? Eram invenções, eram mitos, invenções dos mestres da época, né? Dos mestres religiosos, os rabinos. Então essas
fábulas judaicas eram invenções, eram mitos, era algo que obscurecia a verdade e causava muitas especulações e conflitos. Sempre o homem, né? Próxima questão, Ricardo. Questão do número 10. Pois bem, de posse do conhecimento que nós temos agora, de que houve sim uma mudança do dia de guarda, sábado para o domingo, sendo que não foi autorizada por Deus essa mudança em nenhum momento. O livro de Apocalipse, ele descreve pessoas ou um povo que são fiéis a Deus. E essas pessoas têm algumas características marcantes. Segundo o livro do Apocalipse. Vamos ver o texto bíblico, Apocalipse 14, 12, Apocalipse 12, 17. Quais são as características das pessoas que obedecem a Deus? São fiéis a Deus, né? Olha só, quando você tiver dúvida acerca de um povo que é fiel a Deus, que serve a Deus, que escolheu ficar ao lado de Deus a despeito da maioria, essas características estão no livro do Apocalipse. E diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Outro texto. Irou-se o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Contra a mulher. A mulher na Bíblia é a representação da igreja. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Característica marcante daqueles que escolhem ficar ao lado de Deus a despeito da maioria. Guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus. Os textos bíblicos estão aí. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Características marcantes daqueles que escolhem servir e honrar a Deus a despeito da maioria, né? Vocês veem que nem todas as igrejas muitas vezes falam de mandamentos, mas não são assim, muito específicos, falam de forma muito superficial. Obedecer a Deus, falam em obedecer a Deus, mas olha o que Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque eles inventam mandamentos que não são de Deus, não são bíblicos. Devemos lembrar também que a maioria nunca esteve ao lado de Deus. Se você for correr a Bíblia ali de capa a capa, é sempre uma minoria, é sempre um povinho, né? Por ocasião do dilúvio, 8 pessoas se salvaram. No meio de tantos povos idólatras, adoradores de ídolos, falsos deuses, adoradores do sol, da lua e das estrelas, Deus tinha um povinho ali, Israel, né? E sempre foi assim. Para Deus, ele não conta tanto assim a quantidade, mas ele vê a quantidade, a fidelidade. Aqui está a perseverança dos santos, a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E eu pergunto, quantos guardam mesmo os mandamentos de Deus? Quantos têm assim consideração pelos mandamentos de Deus? Poucos, né? Pois bem. Então, para nós encerrarmos essa parte, nós temos uma reflexão. Acho que é o próximo slide. A nossa reflexão é: só há segurança na obediência plena aos mandamentos de Deus. Lembre-se das palavras do nosso Salvador. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Só há segurança na obediência plena aos mandamentos de Deus. Porque quem não guarda os mandamentos de Deus, ele está disponível aos enganos do inimigo. Ou você guarda os mandamentos, guarda a palavra de Deus, a verdade, ou você vai estar acessível aos enganos de Satanás, do inimigo, né? Nosso compromisso de fé, para encerrarmos. Eu espero que você marque a opção correta, né, dessa noite.
creio que não existe base bíblica para a observância do domingo. Reitero, ou melhor, rejeito o domingo como dia do Senhor, porque é uma imposição humana, e aceito o sábado como verdadeiro dia de adoração a Deus em minha vida. Sim? Amém? Pode clicar, Ricardo. Pode marcar aí, por favor. Isso. Que esse seja, assim, nosso compromisso de fé com Deus, né? De acolher os seus mandamentos e também a fé em Jesus. Para que nós sejamos protegidos, guardados de todo engano, de toda mentira. Que Deus nos abençoe. Ricardo, por favor, instruções. Vamos encerrar com oração. Ricardo, tem alguma coisa aqui em compromisso de fé na lição que está errada para mim? Sim, pode falar. Eu digo em compromisso de fé, Ricardo, compromisso de fé. Creio que não existe base bíblica para a observação do domingo. Verdade. Rejeito o domingo como o dia do Senhor, porque é uma imposição humana, falsa. Confirmo o sábado como verdadeiro dia de adoração a Deus em minha vida. Verdadeira. Sim. Não é isso? Sim. Pode marcar. Entendeu? Sim. Tá certo. Já está diferente aqui. Certo? Tá certo. Não existe base bíblica para Tá observar. certo, irmão? Não existe. Rejeito o domingo como dia do Senhor. É uma imposição humana. Aceito o sábado como verdadeiro dia de adoração a Deus em minha vida. Sim? Pode marcar o sim. Sim. Certo? Tá. Pode marcar o sim. Certo. Já tinha feito. Estava só confirmando aqui. Tá bom. Legal. Ricardo, nós podemos fazer oração para partirmos para as perguntas? Mais alguma pergunta? Pode ver se alguém tem mais alguma dúvida. E depois, no final, a gente ora. Ah, é? Tá bom. Pode ser. Boa noite. Eu perdi 2 semanas da eleição, que eu estava internada. Então, eu perdi 2 semanas. Como eu faço para poder recuperar? Irmã Maria Heloísa, a gente vai entrar em contato com a senhora pelo WhatsApp, tá bom? Para ver quais foram as lições que a senhora perdeu. Tá bom? E Diane, De 2 sábados. meu filho Fazer uma está pergunta. assistindo comigo. Alguém pode falar aí? Repete, por favor. Meu filho Vanessa, pode fazer sua pergunta. hoje está assistindo comigo. Amém. 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 Qual é o nome Ouviu, dele? Lidiane? Estou ouvindo. Qual é o nome dele? Elivan. Eu peço oração Oi, por Elivan. ele. Tá certo. Seja bem-vindo, Elivan, na nossa classe de estudos, viu? Queremos vê-lo outras vezes aqui participando. Tá bom? Tá bom. Tá bom, Amém. obrigado. Todo sabe. Pedir para a Vanessa Antunes fazer a pergunta. Ele já foi adventista, ele está afastado, ele conhece a palavra. Tá bom. Ok. Tá na hora de voltar, hein? Tá na hora de voltar. Para você, Vanessa, pode abrir seu microfone. Boa noite, tudo bem? Só a questão do domingo, eu queria fazer uma pergunta. Se uma denominação, assim, um exemplo,
que não é adventista, mas cultua no sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Tem as denominações que têm culto todos os dias da semana. No caso, ela tendo culto sábado, né? E no restante dos dias da semana. No domingo, se ela tiver culto também, na verdade, não deveria ter, porque no caso seria como se fosse adoração também ao sol, ou não teria problema? Entendeu minha pergunta? Entendi. A questão é que ela pode ter culto todos os dias da semana. Só que ela não ensina o verdadeiro dia que Deus escolheu. Ela não faz distinção em um dia. Para ela, todos os dias são iguais. Ela pode ter culto todos os dias da semana. Mas para ela, todos os dias são iguais. Não há um dia especial, como Deus determinou na sua palavra, né? Então ela não ensina. Determinar o sábado como um dia especial. Ela não ensina como sendo o sábado um dia especial. Para ela, todos os dias são iguais. Não faz distinção de dias, né? A questão é essa. Mas, no caso, se ela fizer a distinção do sábado, né? Considerar o sábado como dia especial. Mas tiver culto no domingo, esse culto do domingo não seria como se fosse adoração ao sol? Ou não? Não, não. Inclusive, a igreja adventista faz culto ao domingo à noite. A igreja adventista ela tem culto domingo à noite, tem culto na quarta-feira à noite, culto de oração. Geralmente, no domingo é um culto de evangelismo. Por quê? Porque a maioria das pessoas elas não tem conhecimento de sábado. Então, elas procuram uma igreja no domingo, geralmente, né? E a igreja adventista está com portas abertas, não agora, por causa da pandemia, mas normalmente está com as portas abertas também no domingo à noite, justamente para receber essas pessoas que têm a cultura do domingo, né? Elas não conhecem sábado, também não tem culpa disso, não foram ensinadas, né? Então, no domingo à noite nós recebemos sim pessoas. Não há problema em fazer culto ao domingo, né? Mas deve ser frisado que Deus tem sim um verdadeiro dia de guarda, um dia especial. Deve ser ensinado, né? Na verdade. Mais alguma dúvida? Eu esclareceu. Se tiver dúvida, pode falar. Obrigada. Deixa só eu colaborar aí um pouquinho com a Vanessa. Oi, Vanessa. E também a questão da guarda do sábado, porque existem outras denominações que têm cultos todos os dias, como você falou, mas aí não guardam esse dia, né? Então é diferente você guardar o sábado. É aquela história que a gente estava conversando, né? Como é que você guarda o sábado? Então você tem que dedicar esse dia totalmente para Deus. Então, o fato, além de não guardarem além de fazer o culto no domingo ou em outros dias, acaba não guardando nenhum dia, né? Não guarda nem o dia que é para ser guardado e nem outro. Aí fica um dia comum. Vai à igreja, mas chega em casa, faz tudo que faz os outros dias. Entendeu? Mas o dia para ser guardado mesmo é o sábado. Oi. O sábado não é um dia de não fazer coisas. O sábado é um dia de fazer coisas diferentes, não é isso? É o que você estava falando aí. É um sábado de fazer coisas diferentes. Não é um dia de fazer nada, não. É um dia de fazer coisas diferentes. Isso. É isso. Isso. É porque a gente estava conversando esses dias, eu e ela estava perguntando como é que guarda o sábado, e por isso que eu estou explicando para ela. Entendeu? Tá certo. Obrigado, Vanessa, pela pergunta. Alguém mais gostaria de fazer outra pergunta? Alguma dúvida? Se quiser perguntar, a hora é essa. Só abrir o microfone, levantar a mão. Alguém mais? Não? Então, a gente vai finalizar o nosso estudo de hoje com uma oração. Silvio, pode fazer a oração final para a gente. Eu só quero relembrar aos amigos, aos irmãos, de que nós estamos em meio a um conflito, né? Entre Deus e Satanás. Ou nós observamos a palavra de Deus e fazemos a sua vontade, ou nós desconsideramos a palavra de Deus e fazemos a vontade do inimigo. A decisão é nossa, está em nossas mãos. Só que essa decisão, a escolha que nós fizermos, ela vai definir o nosso futuro eterno, né? Ou vida eterna, ou destruição eterna.
É por isso que nós devemos levar em conta. Não é um assunto banal, não é uma coisa à toa, mas é algo muito sério, que pode definir o nosso futuro eterno aí, né? Ou com Deus, ou distante dele. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos deixou instruções muito claras na sua palavra do que devemos fazer que agrada ao Senhor. Mas nós te pedimos que o Senhor nos ajude, nos ilumine, para fazermos as escolhas certas, tomarmos as decisões corretas, que sejam agradáveis ao Senhor. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos fazer a Tua vontade. Fica conosco, que as palavras que foram ditas aqui essa noite, elas possam ser acolhidas em nosso coração e nossa mente, para nos ajudar nas escolhas que vamos fazer daqui para frente. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada neste grupo. Que o Senhor estenda sua mão sobre nós, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo o mal. Que o Senhor ponha a eternidade no nosso coração, para que possamos desejar viver eternamente com o Senhor. Perdoa-nos no que falhamos, os nossos erros, nossos pecados, e fica conosco nesta nova semana que se inicia. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.